ABDF. O tema da nossa mesa é Planejamento e Gestão de Patrimônio Global, Desafios e Oportunidades. Eu vou começar o painel já passando a palavra para o primeiro palestrante dessa tarde. Se houver tempo no final, eu até, dentro aqui das nossas limitações de tempo e de apresentações, eu faço alguns comentários e algumas intervenções, se necessário. Então, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante da tarde, que é o Edgar Gomes. O Edgar vai falar de transferência de residência fiscal e implicações, cuidados e jurisdições estrangeiras mais visadas. Ele é mestre ele tem LLM, é mestre em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Leiden, é conselheiro da Associação Brasileira de Direito Financeiro, da ABDF, é sócio do TAGD Advogados e é membro da IFA e do STEP. Edgar, você tem 11 minutos, a palavra é sua, seja bem-vinda. Obrigado, Mariana. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente a tela, por favor. Um minutinho. Você pode confirmar que está passando? Está aparecendo? Tá ótimo, obrigado. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Eu quero começar agradecendo a comissão organizadora do evento aqui pelo convite para participar desta mesa, repleta de amigos, me deixa, inclusive, muito feliz por participar desse tema, que faz parte do nosso dia a dia. Então, muito obrigado aos organizadores da BDF pelo convite e também aos que nos escutam agora ao vivo e os que nos escutarão depois, posteriormente, por meio da gravação. O tema que me foi atribuído é a transferência da residência fiscal, um tema cada vez mais atual, as implicações dessa transferência, os cuidados e as jurisdições mais visadas pelo residente fiscal brasileiro, né, quando opta pela saída fiscal. Esse tema, como eu mencionei, ele é bastante atual, comum a cada majoração da carga tributária, uma alteração na jurisprudência, a criação de um novo tributo. A gente lê inúmeras notícias no jornal comentando sobre a quantidade de residentes que deixarão o país e de fato, chegam, né, aos escritórios muitos interessados, com dúvidas, que a gente vai abordar algumas, e também efetivamente implementam a saída. Enquanto eu estava aqui preparando essa apresentação, eu busquei informações e identifiquei que nos últimos 10 anos a média de saída fiscal foi na ordem de 20 mil saídas fiscais por ano. E aí uma informação interessante é que quando você faz o procedimento da saída, você indica também seus dependentes que estão saindo, né? Então foram pelo menos 20 mil pessoas, fora os dependentes. E aí prometo que vai ser a única parte não tributária que eu vou comentar, mas assim, além do recurso, né, dos ativos, dos financeiros que ficam no país e são de fácil transferências para outras jurisdições, a gente tem pessoas brilhantes que estão saindo do Brasil e poderiam estar aqui contribuindo aqui para o nosso futuro, né? Mas, pois bem, enfim, de fato a gente tem aí uma série enorme de implicações, já começando efetivamente ao tema aqui da apresentação, são diversas implicações. Por estarmos num congresso de tributário, eu vou focar exclusivamente na questão fiscal. Até porque o tempo é curto, já estou até nervoso, Mariana, com o nosso tempo aqui. Mas então, exclusivamente na questão tributária, né, eu vou focar no imposto de renda. Como vocês sabem, o Brasil tributa os seus residentes em bases universais pelo imposto de renda. O que isso significa, né? O rendimento auferido por um brasileiro no exterior, em qualquer lugar do mundo, ele será tributado aqui no Brasil. E aí um exemplo aqui, exemplificando, né? Eu tenho um residente fiscal que tem um imóvel em Orlando, que ele passa as férias escolares, mas no resto do ano aluga, uma conta num banco suíço, que ele paga juros, né, os seus ativos, é sócio de uma empresa portuguesa que paga dividendos e tem a remuneração do salário brasileiro aqui no Brasil. Então, esse residente fiscal ele terá todos esses rendimentos sujeitos à tributação do imposto de renda brasileiro, não importa de onde saia. A contrário senso, o não residente fiscal ele vai ter
ele é tributado no Brasil unicamente em relação às fontes produtoras, aos rendimentos oriundos do Brasil, o que a gente chama da jurisdição da fonte, né? O país da fonte tem a competência tributária para tributar. E aí, no exemplo concreto, imaginamos um outro contribuinte com os mesmos ativos, ou aquele mesmo residente fiscal que passa a condição de não residente. Nesse caso concreto, o Brasil não poderia mais tributar o aluguel lá de Orlando, os juros do Banco Suíço e os dividendos portugueses. Passaria a tributar unicamente o rendimento do trabalho brasileiro, porque aquele elemento de conexão que era a residência fiscal não mais existe. Então, chegamos à nossa primeira questão aqui. A principal implicação tributária é essa. O Brasil não pode mais tributar pelo imposto de renda a renda global do contribuinte, do residente fiscal. Passa unicamente a tributar a renda daqui oriunda do Brasil. E aí, o que é importante, né? Mudam algumas questões, né? Por exemplo, eu vou citar só 2 exemplos, mas são inúmeros. Eu gosto de dar o exemplo do aluguel. O residente fiscal no Brasil que aluga um imóvel aqui, ele tem a tributação do aluguel, a alíquota progressiva de até 27,5%. Quando ele passa a não residente, aquele mesmo aluguel passa a ser tributado a 15% na fonte. Inclusive, o momento do pagamento é no recebimento. Se o locatário paga um dia antes, você tem que pagar o DARF também um dia antes. Você tem ali umas questões operacionais que dificultam um pouquinho. A outra questão que eu queria mencionar é a pensão, né? O rendimento, a pensão recebida. Vocês devem lembrar que o STF recentemente disse que era inconstitucional essa retenção na fonte. Fato é que ainda hoje a gente tem casos que o INSS mantém essa retenção de 25%, você precisa entrar com um mandado de segurança, uma medida judicial para impedir essa retenção, que pelo princípio da isonomia, né, não aquele do artigo 24 das convenções que fala da nacionalidade, mas a isonomia entendida pelo STF, eu tenho residentes fiscais nacionais, aqui no Brasil, perdão, e no exterior, em situações distintas, eu não poderia ter essa distinção de alíquota. Mas, então, implicações. Atenção à tributação, que ela muda. Tá? Indo para as questões dos cuidados, né, já a segunda etapa da segunda questão da nossa apresentação, eu tenho que tomar cuidado com a dupla tributação. Essa é a questão. Dupla tributação do imposto de renda, não vou entrar em outros assuntos. E trouxe aqui 3 exemplos claros, né, clássicos, talvez. Primeiro, é o contribuinte, se vocês pegarem artigo 2º da Instrução Normativa 208 de 2022, que trata do residente fiscal, né, conceitua o residente fiscal, ele vai falar que aquela pessoa que se ausenta do Brasil em caráter temporário ou fique fora, sai em caráter permanente, mas que não apresenta comunicação de saída definitiva, que é um dos procedimentos para a formalização da saída, ele continua sendo residente fiscal aqui durante 12 meses consecutivos. Então, eu tenho que ter atenção ao cumprimento das obrigações acessórias, que senão, eu não fazendo isso, eu continuo 12 meses sendo tributado no Brasil em paralelo, né, concomitantemente com a jurisdição que eu decida me transferir. E aí, muito rapidamente, eu tenho que fazer a comunicação de saída definitiva até o último dia de fevereiro do mês seguinte ao da saída, a declaração de saída definitiva, né, que é ali durante o período da declaração de ajuste anual do imposto de renda, muito semelhante à declaração de ajuste anual, só que um item adicional, que eu basicamente coloco o procurador, enfim, os dados dele, a data da saída, que já foi na comunicação, e exclusivamente ao período em que eu fui residente fiscal. E também tem que informar as fontes pagadoras dos rendimentos, porque senão eu corro um risco simplesmente de desencontro de informações na Receita Federal, que enquanto eu terei comunicado a ela que eu não sou mais residente fiscal, aqueles bancos e outros pagadores dos meus rendimentos nacionais vão estar informando a Receita que eu sou residente, eu posso ter ali um CPF irregular, eventualmente. A outra questão que eu gosto também de chamar a atenção é eu chamo dos 184 dias, né? É super comum ali a pessoa chega para você, não, mas eu vou continuar 183 dias, eu controlo aqui minhas entradas e saídas. Aliás, parênteses, peguem o certificado digital de vocês, procurem certidão de movimentos migratórios. Vocês identificam todas as entradas e saídas que o fisco tem conhecimento, tá? Então, você já tem esse... talvez seja melhor até, em vez de controlar na planilha Excel, veja aí na certidão. Fechando parênteses, então, voltando à Instrução Normativa 208, o artigo 2º falando do brasileiro. O brasileiro que adquire a condição de não residente
fiscal, ele só retorna ao país, né, só retorna à condição de residente fiscal quando volta ao país com ônibus definitivo, a partir da data da chegada. Então, assim, se eu sair em determinado ano, puxa, deu um azar, ou um imprevisto, eu passei 200 dias, 185 dias, esse é só um elemento, né, fático que indicaria o meu ânimo definitivo. Eu falo isso durante muitos anos, que eu posso ter quebrado a perna, posso ter sido impedido de sair do Brasil. E alguns anos atrás a pandemia provou que eu estava certo. Muitas pessoas ficaram no Brasil ali durante o prazo da pandemia porque estavam impedidos de sair. E não voltaram ao país com ânimo definitivo. Então, assim, é importante mencionar que a questão do prazo é um elemento adicional que mostra assim, você passa aqui 2, 3, 4, 5 anos todo, um período grande de 200, 300 dias, é claro que você tem um ânimo definitivo. Seus elementos são todos aqui e tal, né? E aí, indo adiante aqui com a questão dos paraísos fiscais, é somente que quando você sai de um paraíso fiscal, você efetivamente precisa comprovar, quando você vai para uma daqueles jurisdições ali da Instrução Normativa 1037, você precisa comprovar a sua residência de fato, ou que você está sujeito à tributação em bases universais e efetivamente sendo tributado. Passando já aqui para a parte final, que meu tempo já está se esgotando, quais são as jurisdições estrangeiras mais visadas, né? Top 3, Estados Unidos, Portugal e Reino Unido. Tenho também algumas outras, como Itália, Espanha, Paraguai e Uruguai, e aqui vou tentar muito rapidamente falar um pouquinho de cada uma. Estados Unidos ainda hoje tem realmente um interesse muito grande dos brasileiros, né? E muitas vezes quando eles não sabem o motivo, talvez porque aquela questão de Flórida, né? Não sei, memórias afetivas, não sei exatamente. Ainda é uma jurisdição muito, muito procurada. Temos até um especialista dos Estados Unidos e Uruguai aqui na nossa mesa, né, que é o Bruno, pode até falar melhor de ambos os países. Mas o problema lá é o seguinte: a tributação lá é elevada. Eu tenho uma carga tributária de até 37% de imposto de renda, fora o imposto de renda estadual em muitos estados, e, salvo engano, não sei quantos, mas, por exemplo, no município de Nova York, você tem também o imposto de renda municipal. Então, será que é mesmo o lugar que você quer ir? Pense no imposto, né? Na tributação, além de um potencial imposto acessório de 40%. Sim, sei que tem uma isenção de até 14 milhões de dólares, mas pode ser que isso seja importante. As demais jurisdições, Mariana, eu vou falar muito brevemente, mas aqui o benefício delas é o seguinte, né? Você tem uma tributação territorial apenas, né? O rendimento auferido em outros países, eles não estão sujeitos à tributação. Então, por exemplo, o Uruguai, já indo ali no último, né? Eu posso estar sujeito, eu tenho o primeiro ano que eu aplico e mais 10 anos em que eu não tenho tributação de rendimentos no exterior sujeitos à tributação uruguaia. Portugal, mesma coisa. O RNH que a gente conhecia não tem mais, é o RNH 2.0. Reino Unido, agora o Foreign Investment Gains Regime, né? Eu fico durante 4 anos, ao contrário dos 8 anos anteriores. A Itália é o único que se diferencia aqui um pouquinho, porque eu tenho um valor fixo anual de 200 mil euros, além de 25 mil por pessoa da família que vai também que se muda para a Itália. Bom, o tema, assim, eu ficaria horas aqui conversando sobre eles, mas eu acredito que eu já tenho, inclusive, ultrapassado o meu tempo, então eu agradeço. Tem um minuto, Mariana? Você só ultrapassou 1 minuto. Fica tranquilo. Então eu acabo por aqui. Eu agradeço demais a paciência de todos e fico aqui à disposição para eventual pergunta. Muito bom, Obrigado. Edgar. Obrigada. Bom, a gente organizou aqui entre nós uma dinâmica de perguntas entre os palestrantes. Eu passo a palavra, vou passar a palavra para o Bruno, e aí, dentro da organização de vocês, depois a gente triangulariza as perguntas um para o outro, lembrando que a pergunta tem que durar no máximo 1 minuto e a resposta também, né? E eu não gosto de ser deselegante, porque eu adoro ouvir as pessoas falarem. Então, por mim, Edgar, eu também ficaria aqui a tarde inteira com vocês. Bom, eu vou chamar agora para a segunda fala da tarde, o nosso segundo palestrante, que é o Bruno Peixoto. O Bruno vai falar sobre os desafios contábeis da Lei 14.754 de 2023 em face das regras de tributação de outros países. O Bruno ele é advogado, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, e ele é mestre em Direito da Integração e Comércio Internacional pela Universidade de Montevidéu. Bruno, de agora você tem também
11 minutos. Na verdade, era você, viu, Bruno? Você também está na minha mesa. A gente se perguntou lá embaixo se a gente estava na mesma mesa, eu não tinha certeza. Exatamente. Não é, Bruno? Você tem 11 minutos de agora, a palavra é sua, por favor. Perfeito. Muito obrigado, Mariana, nossa chair, por organizar o painel. Estou aqui só fazendo um share screen aqui rapidinho. Pessoal, boa tarde a Foi. todos. Foi perfeito. Uh, Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo, Mariana. Muito obrigado por mediar o painel, aos amigos e colegas que participam. É um grande prazer estar aqui. Agradeço à BDF pelo convite, de mais um congresso e mais um painel. Como a Mariana comentou, o objetivo aqui, e também indo muito ao que o Edgar comentou no princípio, é nós conversarmos sobre, a partir da implementação da Lei 14.754, os desafios contábeis que a nova lei introduziu com as CFCs, as Control Foreign Corporation Rules, e os cuidados que o contribuinte precisa ter, porque nós temos padrões contábeis diversos e a lei, inclusive, prevê, em determinados casos, que tu possas utilizar distintos padrões contábeis para a correta declaração do imposto de renda. Então, eu acho que a grande discussão que nós temos e tivemos desde a aprovação da lei é que, desde o primeiro momento, a lei e a instrução normativa subsequente a 2180, ela em nenhum momento determinou qual norma contábil tu tinhas, o contribuinte deveria utilizar as companhias offshore, fundos, enfim, que tu tens. Tu tens simplesmente uma regra que estabelece que aquele contribuinte que tem um veículo offshore ou veículos offshore sediados em paraíso fiscal, e depois nós vamos ver a forma de declaração e demais um pouco mais adiante no painel, mas ele poderá, se está em paraíso fiscal, ele não tem a chance de escolher a norma contábil a ser utilizada, ele simplesmente precisará utilizar a norma, o padrão contábil brasileiro, o BR-GAAP, com o balanço assinado por contador brasileiro. E se tu tens ativos fora de paraíso fiscal, é poder do contribuinte escolher se ele vai fazê-lo diretamente pelo padrão brasileiro ou pelo IFRS. Pessoal, o IFRS é o padrão contábil internacional, digamos assim, é o guarda-chuvas que nós temos as distintas normas internacionais, exceção feita aos Estados Unidos, como o Edgar comentou, os Estados Unidos é o mundo em si mesmo, eles têm um padrão contábil deles que não faz, guarda relação com o IFRS, tem algumas mudanças que a gente vai ver ao final desse painel. Mas, pessoal, a grande questão é que, a depender do padrão contábil que o contribuinte utilize para qualificar e classificar seus ativos financeiros, isso vai ter um impacto brutal na norma, na declaração de imposto de renda do Brasil e, no final do dia, no imposto a ser recolhido uh, quando da declaração de imposto de renda. E o ponto importante aqui, talvez, de discussão, que nós vamos ir para o que é a norma brasileira do BR-GAAP, mas não é trivial aquele contribuinte que tem uma estrutura sediada em uma jurisdição que não é considerada paraíso fiscal para o Brasil e opte pelo padrão contábil IFRS 9, que é o padrão contábil internacional para quem tem ativos financeiros, assinado por um contador, um balanço assinado por um contador qualificado estrangeiro para a declaração brasileira, eu acho complicado a norma, ela é curta, eu acho muito difícil ela prever como a autoridade fiscal brasileira pode discutir esse padrão contábil se ele não é brasileiro. A lei está dizendo, tu pode escolher um padrão contábil internacional para lançar o teu balanço na tua declaração de imposto brasileira. Tem um padrão contábil feito por um contador estrangeiro, assinado, apto a fazer esse balanço. Como determina a lei brasileira, eu acho extremamente difícil, eu pelo menos não consigo conceber como uma autoridade brasileira pode discutir o que está previsto na lei brasileira sobre um padrão internacional. Mas enfim, tá? Então, e isso é muito importante, pessoal, por quê? Porque grande parte da discussão que tu tens hoje na forma de declaração, e ela não é trivial, é como tu enquadras os ativos financeiros a depender da classificação deles na tua companhia offshore. Porque o IFRS 9,
pessoal, ele foi tropicalizado no Brasil a norma contábil conhecida como CPC 48. É que é uma norma contábil para empresas de grande porte, são as únicas, as únicas empresas que estão obrigadas, em alguns outros casos específicos da lei brasileira, mas são as únicas empresas que estão obrigadas a fazer a declaração com base, o balanço com base no CPC 48, e, e o CPC 48, ele tem duas formas de classificação de ativos, assim como tem o IFRS 9, pessoal. O primeiro é o CPC 48 com o custo amortizado, ou o que ficou conhecido como VJORA, que é o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, e o termo em inglês do IFRS 9 é OCI, que é Other Comprehensive Income. E nessa classificação, em essência, o que tu vais ter é determinados ativos mantidos a longo prazo. Eu acho esse ponto extremamente difícil, porque é algo que tem determinada objetividade, mas tem o seu ponto subjetivo. A variação positiva desses papéis, desses ativos, eles não se refletem no resultado da companhia, mas apenas no patrimônio líquido. Ao passo que o valor justo por resultado, tudo vai a resultado. E isso é uma diferença muito grande. Por quê? Porque no VJORA, pessoal, utilizando a premissa do CPC 48, para as entidades sediadas em paraíso fiscal para o Brasil, o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele inexoravelmente vai apresentar uma vantagem tributária muito grande ao contribuinte. Porque aqueles ativos mantidos a longo prazo, que não são utilizados para operações recorrentes, a variação positiva ou negativa deles não será refletido na conta de resultado. Então, aquele contribuinte que tem uma estratégia mais conservadora de manter uma carteira a longo prazo, ele virtualmente vai ter um regime de caixa na companhia offshore. Tá? E isso, pessoal, na minha opinião, e aí é uma opinião minha, não é do painel absolutamente, eu acho que o legislador, quando fez a norma, ele não se atentou a esse detalhe. Porque a norma, como a gente comentou no início, como eu comentei no início da apresentação, ela é muito vaga. Ela diz norma contábil brasileira. Ela não estabelece qual a norma contábil brasileira. E se vocês forem olhar a ordem cronológica dos fatos, eu acho que a autoridade fiscal brasileira, ela se deu conta, ela percebeu disso já tarde, já quando da declaração de ajuste anual de 2024. Por quê? Porque em meados de dezembro, houve a aprovação da Lei 14.754, ato contínuo, houve uma publicação de um quadro de perguntas e respostas pela Receita Federal do Brasil, que não tratava da norma contábil a ser utilizada nas companhias offshore. Isso se seguiu à Instrução Normativa 2180, em março de 2024, tampouco tratou desse ponto. E lá em 30 de abril ou 1º de maio, recém, houve uma segunda edição desse quadro de perguntas e respostas da Receita. E ali, sim, a Receita disse, olha, o VJORA, o IFRS e o CPC 48, eles são idênticos. Eles não deveriam diferir. O que é, como eu disse no início, é relativo, porque tanto no IFRS 9 quanto no CPC 48, tu tens essas aplicações subjetivas contábeis, que não são triviais. Então, é complicado que uma autoridade de um país possa estar legislando ou opinando sobre a norma de outro lugar. Só que eu acho que é uma crítica que o Brasil tem feito recentemente por outros fatos e fatores, mas que foi exatamente o que foi feito, está sendo feito aqui. E ela disse, olha, via de regra, tudo precisa ser a resultado. O valor justo a resultado, pessoal, é a marcação a mercado. É o que os fundos no Brasil já fazem hoje. Tá fazendo uma comparação simplista. E nesse formato, pessoal, todo o resultado, positivo ou negativo, vai estar refletido no lucro líquido da companhia, que será objeto de tributação na declaração de imposto de renda do contribuinte. A Receita Federal do Brasil, nesse ano, se vocês forem lembrar, no instrutivo do imposto de renda, que foi publicado em meados de abril, meados de abril ou de maio, agora não vou me lembrar, mas enfim, durante a declaração de imposto de renda, ela tentou inibir,
obviamente usando as ferramentas que ela dispõe com correção, do o contribuinte de optar pelo VJORA, pelo CPC 48 com o VJORA. Por quê? Porque ela disse, olha, aquele contribuinte que opte por fazer o CPC 48 e com outros resultados abrangentes deverá, lá no descritivo do ativo nos bens e direitos, informar a variação do patrimônio líquido da companhia. Então, esse ponto é muito importante para tratar com os clientes, porque há o risco de fiscalização e há o risco, independente de ser uma discussão muito interessante, há o risco também de eventual penalização por essa razão. Por fim, pessoal, aqui está a comparação entre um e outro, é uma diferença central do resultado realizado pelo não realizado, que para ativos financeiros com variação diária é uma diferença importante para a estratégia do cliente, do contribuinte para fins de operação e carteira, tá? Em investimentos financeiros. E depois, pessoal, um outro ponto importante, que até será eventualmente objeto de uma pergunta, como a Mariana comentou, eh, Estados Unidos e Brasil, e principalmente o brasileiro que tem normalmente uma posição relevante em Estados Unidos, e nos Estados Unidos, o padrão contábil americano, sim, é muito diferente do brasileiro. Principalmente enquanto a depreciação contábil, a caixa. Então, e isso, eu vejo que muitos contribuintes não se atentam, e é algo muito importante. Por quê? Porque no balancete para uma declaração de impostos americanas, eventualmente ele não vai refletir o que precisa estar refletido no Brasil. Então, esse cuidado também não é trivial quando fazer a declaração no Brasil. Cuidar. Por quê, pessoal? De volta, porque a norma 14754 ela estabelece BR-GAAP ou IFRS. No caso das entidades americanas que tenham renda nos Estados Unidos, elas não são paraíso fiscal para o Brasil, elas não estão na lista da 1037, como o Edgar mencionou. Então, o contribuinte vai poder escolher entre IFRS e BR-GAAP, mas ele tem que se atentar, porque o padrão americano é US GAAP. Então, que também é algo que pode impactar, eventualmente, na declaração do Brasil. É isso, pessoal. Acho que foi no tempo que tínhamos. Agradeço novamente a Mariana e a todos. Muito bom, Bruno, obrigada. Você também ultrapassou só um minutinho, então, uma questão de justiça, tá tudo certo. Dentro da nossa dinâmica de perguntas, eu vou passar a palavra para o Edgar, eu vou devolver a palavra para o Edgar, porque o Edgar tem uma pergunta para você sobre o conteúdo que você expôs. E logo depois a gente vai passar a palavra para o professor Fernando Zilvetti, que já está aqui conosco também. Obrigado, Mariana. Bruno, eu fiquei com uma dúvida aqui, talvez seja simples, mas você mencionou muito das preocupações que têm que ser levadas em consideração, e eu pensei aqui num contribuinte com um offshore, e que, por conta da legislação doméstica, é obrigatória a adoção de determinada contabilidade, um US GAAP, por exemplo, mas por conta aí da Lei 14754, eu posso precisar não, perdão, pode ser, por exemplo, eu preciso contabilidade brasileira, né? A minha dúvida é mais pensando se a adoção de duas contabilidades pode me trazer um resultado diferente, e isso de fato ocorrendo, como é que fica na declaração de imposto de renda? Eu não sei se existe essa preocupação, vendo aqui eu fiquei com ela. É um excelente ponto, Edgar. E essa preocupação nós vimos nesse ano com muita frequência, principalmente no contribuinte, no investidor que tem investimento na economia real americana. Seja do mais simples, de um imóvel para aluguel em Orlando para Airbnb, até investimentos mais substanciais em outros setores da economia americana. Por quê? Porque, principalmente enquanto a inventário, depreciação contábil do bem, nos Estados Unidos, a norma ela diverge da brasileira. Então, potencialmente, tu vai ter uma declaração americana com um resultado e tributando nos Estados Unidos esse resultado, naturalmente, podendo tomar o crédito do imposto pago nos Estados Unidos no Brasil até o limite, né, dos 15%, naturalmente, mas no Brasil tu vai ter outro resultado contábil, porque a depreciação, inventário, tem padrões diferentes no BR-GAAP ou IFRS vis-à-vis o US GAAP. Então, esse cuidado ele é fundamental. E, às vezes, o contribuinte não se dá conta
e simplesmente faz uma tradução do balancete americano, que por questões de depreciação, às vezes tem um resultado muito menor, e quando tu vai fazer o IFRS ou o BR-GAAP, o resultado contábil é maior, porque a depreciação não é tão afetada, por exemplo. Então, esse cuidado, ele é fundamental, seja para o contribuinte tem algo simples, como eu comentei, um móvel de aluguel, até aqueles que têm posições mais relevantes, com indústrias, etc. Não é algo trivial, é algo importante se prestar atenção nesse sentido. Muito bom, Mariana, Bruno. Oi. posso tomar liberdade para não perder o gancho da palestra do Edgar? Claro, Uma claro, pergunta, claro. aproveitar uma pergunta para endereçar, né, Tá para que ele joia. possa aí nos esclarecer, a todos que nos acompanham. Exatamente, Edgar, dentro da apresentação, a dúvida aí que me surgiu foi sobre primeiro, eu diria até a possibilidade da dupla residência fiscal, considerando a legislação brasileira, né, se isso teria a condição, a validade, como que seria o tratamento, e, e se isso seria uma hipótese para se evitar a dupla tributação de renda, né, um mecanismo de planejamento e a solicitude na legislação brasileira. Então, só para não perder, Mariana, aqui a linha, e te agradeço. Desculpa ter interrompido. Imagina, fica à vontade, Edgar, para responder. Bom, obrigado, Flávio, pela pergunta. Vou tentar ser breve, Mariana. Flávio, essa pergunta é muito, muito importante. Sim, não há problema em ter uma dupla residência fiscal. Fugindo até do campo tributário, às vezes o cliente, né, ele optava pela manutenção da dupla residência fiscal, chegando-se à conclusão de que por conta de um tratado ou de um princípio de reciprocidade não haveria uma dupla tributação, às vezes por questões até de compliance no banco, né? Não sei se vocês lembram da conta CDE, a conta do domiciliado no exterior, ou a 4373, que ela tinha um custo muito alto, né? E aí o contribuinte ia falar, puxa vida, se eu não tenho uma efetiva dupla tributação internacional, vou fazer vou me manter como duplo residente. Às vezes ele mesmo fazia declaração de R. Mas respondendo talvez a pergunta, e aí o que é necessário, né? O que é importante checar? Era muito comum também agora, lembra? Muitos clientes perguntavam, agora é hora de ir para o Uruguai? Depende, você vai? Ah, vou, não vou. Então, mantive a dupla residência fiscal. Então, num país com um tratado, você identifica lá no artigo 4º do tratado para evitar a dupla tributação aqueles elementos de conexão mais fortes com o país, né, que a gente chama de tiebreaker rule, ou a regra dos quebra-laços, como dizia o professor Alberto Xavier. E aí você vai identificar qual é o país, quando você tem uma dupla residência fiscal, qual é aquele que eu vou ser considerado residente fiscal para fins do tratado. E aí, esse país passará a ser o país da residência, tributará com base na residência, e o outro país passa a ser a tributação na fonte. E aí, o tratado, o artigo 23, ele diz, né, o país da residência vai ter que eliminar a dupla tributação mediante o crédito ou a isenção. Eventualmente, o tratado vai dizer uma tributação, uma competência exclusiva de um país, mas você consegue eliminar a dupla tributação assim. E num país sem tratado, você tem que identificar se tem uma reciprocidade de tratamento, né? Que a gente tem com os Estados Unidos, com a Alemanha e com o Reino Unido, por exemplo, que o Brasil ele aceita o crédito do imposto pago no outro país. Então, sim, essa é uma questão super importante. Quando eu falei do cuidado, né, atenção com a dupla residência fiscal, esse é um caso extremamente importante que pode eventualmente ser resolvido mediante a aplicação de um tratado. Então, realmente, caso a caso. Não sei se eu passei de novo do tempo, né, Mariana? Mas te agradeço a pergunta, Flávio. E obrigado. Maravilha, obrigado, Edgar. Bom, pessoal, vamos então, já seguindo aqui com a nossa pauta da tarde, eu vou passar a palavra agora para o nosso terceiro palestrante, que é o professor Fernando Aurélio Zilvetti. O Zilvetti é mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Direito da USP, é pró-reitor, diretor e professor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, e ele vai falar conosco aqui sobre os aspectos tributários da sucessão, doações e do planejamento global. Ops, desculpa. Professor Zilvetti, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Agradecendo a todos e saudando a todos em função do tempo na sua pessoa. Bom, eu não sei se todos veem minha apresentação, espero que sim. Eu tenho que falar da tributação
e esses impactos que podem acontecer vamos colocar um pouquinho o que tem alterado, ou tem sido alterado na legislação ultimamente em matéria de reforma tributária e que pode impactar tanto a sucessão, a doação e todo o planejamento que vem junto, o planejamento que muitas vezes é feito offshore. Então, eu começo a minha exposição falando rapidamente da tributação da sucessão e das doações, lembrando que a reforma tributária ela não alterou a competência do ITCMD, que continua dos estados, mas tem alguns pontos que merecem a atenção de todos, né? Então, a ideia de ter um tema numa emenda constitucional foi a gente começar a pensar numa base nacional uniforme, porque nós temos diferentes alíquotas do ITCMD, dependendo de cada estado. Isso não é que cause um planejamento sucessório, nenhum planejamento mórbido, mas pode levar a considerações em relação do fato de você ter a sucessão sobre a residência do decujus, né? Então, dependendo dele ele falecer, ele está sujeito, ele não, o seu espólio, está sujeito a uma tributação maior ou menor. E a reforma trouxe a ideia de um ITCMD progressivo, e esse progressivo está limitado até 8%. Então, esse reforço à progressividade das alíquotas também veio pela emenda constitucional 132. Então, tem alguns estados que ainda não regulamentaram esse aspecto, como o próprio estado de São Paulo, mas a ideia é que os estados regulem esta questão e que caminhem para uma uniformidade em termos de imposto de transmissão, causa-mortes e doações. Mas isso, obviamente, não é imperativo. Caberá a cada um legislar a seu modo dentro do nosso espectro de federação. Em relação aos bens no exterior, a gente tem uma jurisprudência do Supremo, a recurso extraordinário do 5108, que reconheceu a necessidade de uma lei complementar para tratar da cobrança de ITCMD sobre bens no exterior. Mas a emenda constitucional, ela tentou reordenar essa competência tributária e criou um ambiente político mais favorável para a gente avançar nesse aspecto em relação à regulamentação de bens no exterior. Em seguida, a gente pode falar um pouquinho de que essa reforma, qual é o impacto desse planejamento tributário, do planejamento sucessório, em função de tudo isso que está acontecendo, alterações no imposto de renda, alterações no imposto de consumo, alterações no imposto sobre patrimônio. Naturalmente, todo mundo pergunta, holding vale a pena, holding patrimonial ainda é um negócio que vale a pena, fecha a holding, abre holding. Essa é uma confusão que nós juristas temos que nos preocupar, porque, infelizmente, o mercado é muito ativo em comunicação e fica propagandeando, abre holding ou fecha holding, sem olhar os impactos disso tudo para o patrimônio familiar. É natural que a gente precisa repensar a eficiência, porque o IBS-CBS trouxe uma alteração importante sobre a exploração de bens imóveis, sobre a exploração de bens imóveis que normalmente estão dentro de uma holding patrimonial. E isso passa a ser foco da tributação do IBS-CBS, mas o impacto ainda precisa ser bem dimensionado e não seria numa palestra de 10 minutos que eu me atreveria a falar sobre isso. Outra questão que impacta o planejamento é justamente a mudança na tributação da renda e dividendos. A gente sabe que está para votar uma modificação nesse aspecto que implica na tributação integrada do imposto de renda na pessoa jurídica e na pessoa física e que diretamente vai impactar as estruturas holding familiar, mas é preciso, como eu já disse, é preciso ver qual é a natureza do impacto e qual é o volume desse impacto antes de sair recomendando modificações nisso. As doações em vida, a gente tem que falar que muita gente já está antecipando a doação com medo da lei mudar.
isso desde o ano passado, se ameaçava que ia mudar a lei de doações, de imposto do ICMD, e todo mundo já falava, não, vamos sair da holding, vamos tributar na física, sem medir os impactos do desinvestimento, sem medir os impactos do ITBI no desinvestimento, e já tentando antecipar doação com um risco enorme de perda de mobilidade patrimonial, que é outro aspecto que precisa ser bem pensado. Então, o que isso importa é que a gente precisa dar uma importância maior a algo que ainda está engatinhando, que são os protocolos familiares e os testamentos, para a disposição adequada da legítima, para a disposição adequada daquilo que você quer que os filhos, herdeiros, esposa, namorados, namoradas, companheiros, companheiras, que eventualmente tenham a sua posição ameaçada pelas restrições fiscais que nós estamos trabalhando, nós estamos observando, ou que isso gere algum impacto para todo o planejamento. Naturalmente, o protocolo familiar é algo que precisa ser bem utilizado juntamente com o testamento para compor um planejamento pleno que envolva tanto estruturas societárias, estruturas fora do Brasil, estruturas locais e arranjos familiares que tenham impacto fiscal tanto sobre imposto de transmissão por doação, quanto causa mortes, e também o ITBI. Então, veja, isso, claro, a gente teria que pensar novamente, e eu vou levantar a bola para a Priscila, que vem na minha sequência, porque ela vai ter que explicar muito do que eu vou falar aqui. A gente tem aí uma ideia, né, como já o Bruno me antecedeu, falou de planejamento fora de estruturas, fora de contabilidade, fora, e a gente precisa pensar como, com essas alterações da emenda constitucional 132 sobre imposto de consumo, como isto vai impactar as estruturas globais e como você consegue mitigar os efeitos fiscais que antigamente nós tínhamos e que hoje talvez a gente possa melhorar através de um planejamento que importe na assunção de que nós temos IBS e CBS e que a gente vai ter uma proposta de zerar essa carga nas importações e exportações, principalmente nas exportações de serviço, que é por onde a gente pode melhorar esse impacto. Claro que ainda a gente está engateando em tudo isso, tem no nosso horizonte uma ideia de aumento de imposto, de um wealth tax no Brasil, isso seria muito nocivo para a competitividade do país. Nós estamos estudando isso, temos um núcleo de pesquisa no IBDT, especificamente sobre o wealth tax, que vale a pena a gente ter uma atenção especial e, naturalmente, a gente precisa olhar as estruturas internacionais, como os trusts, que a Priscila vai falar, as fundações de direito privado e as sociedades offshore, para a gente compor tudo isso dentro do nosso planejamento patrimonial global, certo? E aí, claro, entra toda a necessidade de compliance, porque tudo isso é preciso ser seguido de uma contabilidade muito bem feita no campo internacional e nacional, Brazilian GAAP e Brazilian GAAP, mais estruturas internacionais com Brazilian GAAP e as estruturas nacionais com Brazilian GAAP, e principalmente as transações financeiras, que pouca gente presta atenção nas operações familiares, que essas transações financeiras são transparentes e são absolutamente tributadas no nosso país desde 2023, ou seja, na verdade desde 2024, mas a lei mudou em 2023. Então, para não me alongar, tenho 10 segundos, eu queria concluir que nós temos, sim, alterações importantes no ITCMD, nós temos mudança de tributação, colocando progressividade no ITCMD, nós temos que pensar
que a gente também tem mudança para bens imóveis, títulos de crédito, então a gente precisa pensar que isso vai passar a ser o Estado, vai poder cobrar o estado de domicílio do falecido ou do doador, então essa é uma mudança significativa. E também, que até que a lei complementar seja editada, os Estados Federais estão autorizados a cobrar ITCMD sobre heranças e doações envolvendo bens ou pessoas no exterior, com base na competência definida no novo dispositivo. Isso é importante a gente resumir. Claro, a gente ainda está com o PLP 108 para entrar em vigor, não sei se vai entrar esse ano, se a gente vai conseguir botar esse ano, mas é preciso observar. E o ITBI, a gente também está de olho no PLP 108, porque isso vai alterar significativamente a questão das holdings na transmissão de bens imóveis, e com isso eu agradeço pelo meu tempo, eu sei que eu estou no tempo, acho que estou no tempo, e fico à disposição, e já passando a bola para a Priscila, se eu puder fazer a pergunta para ela, já faço, senão eu aguardo aí a autorização da nossa presidente. Obrigada, Zilvete. Na verdade, você economizou 1 minuto. Então, como você tem 1 minuto, eu te dou a palavra para você fazer a pergunta para a Priscila. Depois eu passo a palavra para ela e apresento ela para ela proferir aqui a palestra dela nessa tarde. Muito bem, então a Priscila tem a pergunta que não quer calar, né? O que ela pode nos dizer a respeito das estruturas que envolvem trust, diante do que eu falei, naturalmente, de toda essa necessidade que a gente tem de pensar, inclusive outras estruturas societárias que têm impacto no Brasil a partir desta modificação legislativa, e que, claro, a Priscila vai brilhar agora com a sua explicação sobre trusts. Obrigado. Priscila? Obrigada, Mariana. Eu vou aproveitar, eu vou agradecer a gentileza do Fernando, que foi assim o link perfeito para a gente começar a falar agora. Eu não sei Então, se deixa eu você te apresentar, desculpa te vai. cortar, querida. Então, eu já vou Imagina. te apresentar para a gente cumprir aqui a nossa liturgia, e aí você já segue respondendo e já segue com a sua fala. Pode ser? Desculpa te cortar. Perfeito. Vamos lá. A Priscila, pessoal, agora a gente vai ouvir a Priscila Stella Mariano. A Priscila, ela é advogada, tem LLM em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Leiden, na Holanda, com atuação, e ela atua, né, na área de planejamento patrimonial e tributação das pessoas físicas. Ela vai responder a pergunta do professor Zilvete e, na sequência, ela vai falar sobre tributação de investimentos offshore e estruturas internacionais. Primeiro ano da Lei 14.754 de 2023. Pronto, Priscila, cumprimos aqui a nossa praxe. Fica à vontade para responder o professor Zilvete para tocar sua palestra. A palavra é sua. Obrigada, Mariana. Queria só a confirmação, vocês estão vendo a tela direitinho? Perfeito, tá ótimo. Acho que vou agradecer o Fernando pela pergunta sobre os trusts, acho que é o link perfeito para a gente falar um pouco da Lei 14.754. A Lei 14.754, ela foi editada ali, então, no final de 2023, e ela trouxe uma reforma ampla, em diversos temas atinentes, tanto à tributação das aplicações financeiras detidas por pessoa física no exterior, como também da tributação de estruturas no exterior. Então, tributação dos lucros que eu detenho através de controladas no exterior, com bastante minúcia, até a lei veio para falar, inclusive, de estruturas de controladas indiretas, estruturas sofisticadas, criando um regime novo ali também de transparência, e também previsões específicas a respeito do trust. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do trust já para responder à questão do Fernando. Eu acho que quando a gente fala em trust, existia sempre no passado aquela impressão de que, poxa, o que é esse trust? Essa figura um pouco misteriosa, que talvez as pessoas usem com uma finalidade que não é muito clara, talvez para esconder patrimônio, ou talvez para não tributar algum valor que seria devido aqui no Brasil. E eu acho que a Lei 14.754 exerceu um papel muito importante em tirar um pouco essa aura de que o trust tem alguma coisa errada e colocar ele no devido lugar, que é mostrar para todo mundo, olha, o trust é simplesmente um instrumento de planejamento patrimonial no sentido de
é regular a disposição dos seus bens, facilitar a transmissão a um terceiro. Então, eu acho que desmistificou um pouco essa questão de ilegalidade ou essa suspeição que as pessoas tinham em relação ao trust. Quando a gente falava de trust, eu acho que sempre ficavam duas perguntas muito específicas, que é: quem é o dono do trust? A partir de que momento a pessoa se torna dona do trust e como é que eu tributo isso, né? Então, a nova lei, ela veio dizer o seguinte: olha, o trust, ele não é uma entidade, ele é simplesmente um acordo com alguém, pelo qual essa pessoa vai gerenciar um determinado patrimônio de acordo com as regras que eu colocar, e, uma vez atendida determinada condição, vai passar esse patrimônio à pessoa que eu indicar que é um beneficiário. Então, a lei deixou muito claro que o trust, ele é transparente. Então, o que que acontece? Quando eu tenho um trust, se este trust é um trust revogável, ou seja, eu ainda posso dizer, não, não quero mais que esse patrimônio vá para alguém, consigo tirar o dinheiro, consigo movimentar ainda o que está lá, eu ainda não me desfiz completamente da propriedade desses bens, eu continuo colocando isso na minha declaração e ele ainda ele continua sendo considerado meu, tá? Quando, por outro lado, eu tenho um trust chamado irrevogável, significa que eu já me afastei da propriedade, já disse, olha, a partir desse momento, todo esse patrimônio vai para um terceiro, eu não coloco mais ele na minha declaração. Eu considero que eu fiz ali ou uma doação, no caso que eu estou em vida e já fiz essa disposição agora, ou caso eu tenha feito um trust revogável e atingiu-se o momento em que aquela condição foi atendida, por exemplo, eu faleci e o bem tem que ser passado por um terceiro, ele passa por sucessão. Então, eu acho que o trust, essa disposição sobre o trust, ela foi muito bem-vinda. Eu acho que abriu uma porta, inclusive, para a gente pensar em alternativas de planejamento usando o trust para bens em território nacional, porque normalmente a gente vê o trust como instrumento de sucessão para uma sociedade no exterior, para alguma coisa que está lá fora. Mas, na verdade, com o trust perfeitamente regulado, até um movimento que a gente viu passado um ano agora da implementação da lei, é que as pessoas se sentiram mais confortáveis para usar esse instrumento. Usar como? Inclusive em pensar, colocar um bem brasileiro dentro de uma offshore e passar a propriedade dessa offshore via trust e não ter mais que lidar aqui, por exemplo, com a sucessão de determinados bens. Então, essa é uma tendência que a gente tem visto. Eu acho que talvez ela seja menos utilizada quando a gente fala de ativos financeiros no Brasil, mas eu vejo plena utilização, por exemplo, quando a gente fala de imóveis, uma holding imobiliária, sociedades no Brasil que eu vou pôr dentro de uma estrutura no exterior para fazer essa passagem. Então, te respondendo, Fernando, eu acho que abriu-se aqui uma nova seara, quando a gente fala dos trusts, para a gente pensar em todos esses instrumentos de transmissão de patrimônio. Agora, obviamente, o trust não foi o único assunto tratado aqui na Lei 14.754. Na verdade, a maior parte da lei, ela trata, então, desse novo regime de tributação das aplicações financeiras no exterior, simplificando ali a tributação para a pessoa física que detinha diretamente esses investimentos, mas também criando ali uma hipótese de tributação das controladas no exterior. Então, qual que era a ideia? A gente conhecia e sabia que era muito utilizada aquela alternativa de planejamento em que eu tinha uma sociedade lá fora, ela ficava fazendo investimentos financeiros, eu acumulava os meus recursos lá, e enquanto aquele dinheiro não fosse distribuído para mim, seja como um dividendo ou houvesse uma redução de capital, não havia tributação no Brasil. Com a nova lei, a gente acabou com essa hipótese aí de diferimento. Então, a partir de agora, se eu tenho uma sociedade controlada no exterior, essa controlada está em paraíso fiscal, ou mesmo que ela não esteja em paraíso fiscal, mas ela tenha prioritariamente o que a gente chama de renda passiva, eu sou obrigada a tributar todo ano o lucro dessa entidade no exterior, quer ele seja distribuído, quer não. E aí, quando a gente fala de lucro, entra, obviamente, a questão que o Bruno falou, né? Que lucro é esse que eu vou tributar? Em princípio, ele é o lucro contábil da pessoa jurídica, apurado numa contabilidade que foi ali estabelecida, em alguns casos, como sendo IFRS, quando eu estou fora de paraíso, mas quando eu estou em paraíso fiscal, com a obrigatoriedade, então, de apurar ali o meu lucro contábil em BR-GAAP, que a gente chama. E o que que acontece? A verdade é que todo esse mecanismo de tributação que foi criado na lei, ele é um mecanismo bastante sofisticado. Então, eu tenho que fazer ali uma diferenciação entre lucro contábil e lucro tributável, eles não são necessariamente a mesma coisa. Eu tenho, na verdade, no caso de estruturas um pouco mais sofisticadas, que são aquelas que eu tenho controladas diretas, mas eu também tenho outras entidades embaixo, que podem ser outras controladas,
ou coligadas, eu tenho que fazer uma separação do lucro. E a grande verdade é que essa sofisticação da lei não foi acompanhada por uma sofisticação nos sistemas da Receita. Então, o que a gente viu nesse primeiro ano de experiência com a lei foi o contribuinte bastante confuso, porque ele tinha muitas informações a serem consideradas, muitas ponderações, e não sabia exatamente onde colocar aquilo no sistema, que foi bem simples. Acho que é uma vantagem dele, mas aí entra uma diferença. Será que ele foi só simples ou ele foi simplório para aquilo que a gente precisava, né? Então, aqui eu acho que foi realmente a primeira impressão que a gente teve trabalhando com o sistema da Receita. E acho que também prejudicou bastante o contribuinte o fato de que foi lançado esse sistema para declaração sem que houvessem esclarecimentos das autoridades fiscais. Então, o manual ele foi soltado assim, quando faltava 20 dias para terminar o prazo da declaração. Então, a gente viu o contribuinte aí bastante confuso, não só com o operacional da declaração, mas a verdade é que a gente tinha questões jurídicas que o contribuinte precisou lidar e para a qual não havia uma resposta clara. Por quê? Porque a própria legislação, passado um ano, não resolveu algumas questões importantes. Mariana, desculpe, você estava falando? Imagina, desculpa, vou continuar. Eu estou contando o seu tempo no dedo, fica sossegado. Tá bom, não estou olhando aqui, mas você me interrompe se eu precisar parar, tá bom? Tá ótimo. Então, mas só para contar, eu acho que essa dificuldade de lidar com a legislação, com esses conflitos da legislação, foi algo que o contribuinte teve que lidar já no primeiro momento. Por quê? Vamos pensar no contribuinte um pouco mais sofisticado. E aqui na minha tela vocês vão ver uma estrutura que eu coloquei aqui, que é das chamadas controladas indiretas. Imagina que eu tenho uma pessoa física residente no Brasil, que tem lá a sua empresa em Bahamas ou em paraíso fiscal, que detém uma outra entidade num país que não é considerado paraíso e que tem atividades operacionais verdadeiras. Quando a gente vai para a sistemática que está na lei, o que a sistemática que está na lei fala? Olha, quando você tiver controladas indiretas, o que você tem que fazer? Você tem que tratar cada entidade como se fosse única, como se elas fossem irmãs. E quando você analisar a contabilidade da controlada em paraíso fiscal, sua controlada direta, você vai expurgar os resultados das suas controladas indiretas. É isso que a lei fala, que os lucros serão apurados de forma individualizada e que você exclui dos resultados da controlada indireta os resultados da indireta. Parecia tudo perfeitamente claro. Quando vem a instrução normativa, porém, o que ele falou? Olha, essa história de você excluir o resultado da controlada indireta da controlada direta só vale quando as suas duas entidades forem entidades perfeitamente enquadradas nessa hipótese de tributação automática que foi criada. Quando você tiver, porém, uma controlada indireta que ela é operacional, isso não funciona. Esse resultado deve ser mantido no balanço da sua controlada direta. O que causou bastante confusão, porque não tem nenhuma lógica. Imagina você que eu só sou obrigada a tributar o resultado de uma controlada quando eu estou em paraíso ou quando eu tenho renda passiva, e ele está me dizendo aqui que mesmo neste caso, se eu tiver uma entidade que não se enquadra, por conta de uma metodologia contábil utilizada para apurar o lucro, esse resultado vai acabar sendo tributado. Então, o contribuinte que lidou com essa situação, por exemplo, ele teve que tomar uma decisão: eu vou seguir a lei ou vou seguir a IN? É um problema. A gente não deveria estar um ano de implementação da lei tendo que lidar com esse tipo de circunstância. Eu acho que uma outra questão que ficou mal parada também, Mariana, foi a questão da transparência, né? Que foi um regime que foi criado para o contribuinte que, na verdade, queria tratar a sua entidade controlada como se ela não existisse, como se ele trouxesse de volta todos aqueles ativos para a pessoa física. E a lei dizia, olha, você pode adotar esse regime de transparência, mas quando você tiver que adotar o regime de transparência, se um sócio adotar, todo mundo tem que adotar. Isso faz sentido se aquela entidade ela é controlada em conjunto por mais de um acionista. Mas se você é um acionista controlador que está sujeito ao regime de tributação automática e todas as outras pessoas físicas que detêm alguma participação ali não são controladores, essas pessoas físicas não deveriam ser obrigadas a adotar o regime de transparência, mesmo porque elas sequer estão numa hipótese de tributação automática. Então, ficou mal parado isso também. Outro ponto que eu acho que ficou mal parado é a questão da pessoa física que tem uma entidade, optou pela transparência, só que em um determinado momento aquela entidade deixou de ser uma entidade controlada. E esse caso não é tão raro. Vamos pensar, por exemplo, o pessoal que tem, por exemplo, uma entidade no exterior
que é um founder de uma startup, alguma entidade que ele vai vendendo participações ao longo do tempo. Essa pessoa física pode ser, em um determinado momento, um controlador e depois ele não é mais. E se ele foi lá e fez o regime da transparência, como é que ele volta atrás? Então, eu acho que em todo esse regime complexo que foi criado, faltaram ali detalhamentos importantes operacionais sobre atribuição de custos controladas, sobre apuração de ganho de capital, como é que eu falo o regime da controlada indireta com o regime da transparência, e isso, infelizmente, ficou pendente. E quando a gente pensa num contexto maior, o que a gente tem é, poxa vida, a gente está vivendo um momento de tantas mudanças na legislação tributária, né? Veja, eu passei um ano já de implementação da lei, da criação dela, e isso continua aqui pendente. E, paralelamente, eu estou falando de outras mudanças na legislação tributária que afetam diretamente as pessoas físicas. A gente está falando aí de reforma de TCMD, do consumo, toda essa mudança no imposto de renda. Então, eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção aqui, que a gente, às vezes, joga tantas normas para o contribuinte, né, e depois isso fica um pouco solto. Mas eu queria aproveitar esse final da minha fala para dizer que, assim, além dessas questões que estão aqui de investimento no exterior, eu acho que o que a gente tem mais vivido na prática são perguntas sobre a holding patrimonial. E eu queria já perguntar para o Rafael, se você me permitir, Mariana, até para ele responder durante a fala dele, como é que ele Claro. tem enfrentado essa questão, né? Porque no nosso dia a dia é o que a gente mais tem ouvido. Vale a pena ter uma holding patrimonial do Brasil? Como é que fica isso agora com toda essa mudança que tem vindo? Então, eu acho que essa fala sua, eu queria te ouvir um pouco, eu já ouvi um pouco o Fernando antes, e se você pudesse contar para a gente, eu te agradeço. Pessoal, só uma pausa. Eu já vou aproveitar, Rafael, para te apresentar. Você, por gentileza, responde a pergunta da Priscila e aí já toca a sua fala no tempo de 12 minutos, 1 minuto para a resposta, mais 11 minutos para a sua exposição. Então, apresentando o Rafael, Rafael Frattari Bonito, que sobrenome bacana, Bonito. Rafael Bonito, ele é doutor e mestre em Direito Tributário pela UFMG, é professor de Direito Tributário do curso de especialização do IBET Minas, é membro das comissões de Direito Tributário da Federaminas, da OAB de Minas e do CESA, MG de Minas também, é co-presidente da ABRADT, é sócio do Vilas Boas Lopes e Frattari Advogados. Então, o Rafael, ele vai responder a pergunta formulada pela Priscila, depois ele vai falar sobre as holdings patrimoniais, as polêmicas jurisprudenciais e a reforma da renda e do consumo. Rafael, a palavra é sua. Bom, gente, obrigado. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos e todas a nossa audiência remota e agradecer ao convite da diretoria da ABDF, aos colegas de mesa, a quem faço, né, na pessoa da Mariana, em virtude do tema. Bom, eu vou responder a pergunta, eu acho que ao longo da minha apresentação, sobre esse instituto, não é, que é pródigo na comunicação jurídica, especialmente nas redes sociais, né? Eu acho que a gente escuta, vê muito anúncios, não é, de escritórios, de empresas, enfim, se dizendo especialistas em holdings, ditas holdings patrimoniais que muitas vezes são empresas imobiliárias, não é? Empresas ali que têm imóveis, imóveis que vêm de uma família empresária, ou de duas, de três, enfim. Mas o fato é que esse tipo, não é, de sociedade, não é um tipo societário, mas enfim, o que se chama hoje de holdings patrimoniais tem sido vendido acho que nos últimos 20 anos. Não é como a panaceia para resolver todo tipo de problema, não é? O sujeito vem aqui no escritório, imagino que isso deva acontecer com todos vocês. Ah, eu quero uma holding. Ele já chega com o que ele quer, né? Isso é uma beleza para o advogado, né? Ó, eu quero já isso. Aí você fala, não, mas espera aí, por que você quer uma holding, né? Qual que é a ideia, a necessidade de ter uma holding vem de onde? Quase sempre a eficiência fiscal ela é relatada, mas muitas vezes no lugar errado, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu quero uma holding porque eu vou economizar na sucessão. E nem sempre isso acontece. Não é? Mesmo porque, na maior parte dos estados, a alíquota
ITCD, que é o nome que a gente dá aqui em Minas, né? Que em Minas não tem o M aí de São Paulo, ela é exatamente a mesma. Mas o fato é que, eventualmente, especialmente diante daquelas situações mais complexas, é até possível, né, que se tenha alguma eficiência tributária na sucessão. Mas o fato é que, em regra, não. Especialmente se a gente estiver falando de holdings imobiliárias, não é, nas quais não há a imunidade em relação à utilização dos imóveis, não é, na integralização do, do capital, embora a gente esteja aí apreensivos com a análise do Supremo Tribunal ainda sobre esse tema, é o tema 1348, que o Supremo vai julgar depois de um voto do Alexandre de Moraes, onde ele afirmou um negócio que não tinha nada a ver com o que estava sendo decidido lá no processo. O fato é que isso estimulou essa discussão relacionada ao ITBI. Outra questão muito comum é as holdings como forma de proteção patrimonial, ou não no mau sentido, não é da palavra ou da atitude, mas sim, né, para você segregar riscos, eventualmente, de algumas atividades que têm mais risco, né, do que outras, como a mineração, por exemplo, tem muitos riscos ambientais e tal. Mas o fato é que as holdings patrimoniais, elas estão na ordem, né, do dia aí quando se fala em planejamento sucessório. Atualmente, não é, em relação à atividade imobiliária, que vai ser, né, o meu foco, e já contrariando o conselho do professor Fernando, eu vou usar aqui dizer alguns números, não é? Atualmente eu tenho uma tributação bastante favorecida, né, nas holdings que optam pelo lucro presumido, que se a atividade dela for imobiliária, é bem provável que essa seja a roupagem e a adoção da apuração, eu tenho uma tributação de 11 a 14%, a depender aí de vários pontos, né? Se tem adicional, depois 500, se não tem e tal, mas em média é isso. A tributação, né? Enfim, isso por uma razão simples, não é? Dentro do nosso sistema de distribuição de competências até então vigente, eu não alcanço alocação de bens imóveis nem pelo ICMS, nem pelo ISS. O que muda com a reforma tributária, né, do consumo? Vai haver dois novos tributos que vão atingir essa atividade de locação. É bem verdade, com um redutor de alíquota importante na alíquota de referência, um redutor esse de 70%. E se a gente tomar uma alíquota de referência de 28%, que é que eu sempre estava com ela na cabeça, mas estou até com medo de ser um pouquinho mais alta, né? Nós vamos ter aí uma tributação normal, sem usar o regime de transição, que eu vou falar nele daqui a pouco, mais ou menos entre 16% a 18%, alguma coisa em torno deste número. Não é? Então, se eu saio hoje na pessoa física de 11 para 14, vou para 16, 18, com a diferença que aqui nós temos a geração de crédito para o locatário. Não é? Tem que ver se esse locatário vai usar esse crédito de algum modo, mas quando a gente está falando de locações comerciais, é bem provável que esse sistema seja, enfim, ele funcione. Até então, nós não temos ainda, né? O Flávio acho que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Nós não temos nenhum tipo de tributação na distribuição de dividendo, de lucro. Então, enfim, se a gente colocar isso na conta, aí a coisa começa a ficar pior. Mas se eu olhar para uma pessoa física, que hoje é tributado em 27,5%, e que provavelmente, né, aquelas que vão ser consideradas contribuintes do IBS e da CBS, essa tributação ela vai para 35%. No caso das pessoas físicas, que vão ser, né, enfim, que vão ser consideradas contribuintes do, desses dois novos tributos, que provavelmente são aquelas que iriam ter algum tipo de interesse em constituir mesmo
uma holding. A gente tem um espaço de discussão, né, ou teve um espaço de discussão interessante aí, que foi um regime de transição estabelecido para manter a carga tributária de contratos que estavam em vigor antes da aprovação da Lei Complementar número 214 até o final desse prazo original do contrato, não é? Em que você basicamente sai do sistema de débito e crédito, não é? Mas você tira o IBS na prática, você mantém basicamente a alíquota da CBS apenas, não é? Que equivale a manter, na verdade, o que existe hoje de PIS/COFINS. Agora, você não gera crédito nessas hipóteses. Essa é uma hipótese que eu acho que vai ser muito importante para aqueles contribuintes que locam seus imóveis para entidades que não aproveitam créditos. Ah, Rafael, mas quem é que não aproveita, principalmente, né, nessa prometida não cumulatividade ampla e restrita e tal? Algumas, né, entidades consideradas, por exemplo, isentas ou imunes, fundações universitárias, enfim. Nesses casos, esse regime de transição, ele vai, eu acho que ele vai ser muito interessante, porque ele mantém a carga tributária, basicamente, e ele não gera crédito. Mas para quem não precisa de crédito ou não tem o que fazer com crédito, esse não é um problema. Então, acho que basicamente, né, as questões importantes para a gente saber se vale a pena ou não ter uma holding é, primeiro, analisar caso a caso. Holding, embora ela seja vendida, sim, ela não pode ser vista, né, e eu acho que não é, né, por profissionais sérios, como aquele produto de prateleira, né, como aquelas antigas empresas, quando era difícil abrir empresa em junta comercial, todo escritório de advocacia tinha lá algumas empresas paradas para atender os clientes que precisam de rapidez. A holding ela não pode ser vista como um modelo desse, né? Artificial e que serve para todo mundo da mesma maneira. Ela tem que atender, né, as necessidades, não é, de cada família empresária ou, enfim, de cada grupo familiar, né, nas suas peculiaridades. E a depender de uma série de assuntos, como se há algum tipo de contato offshore, outras atividades empresariais, né, que essas famílias desenvolvem, enfim, uma série de coisas. Mas o fato é que, para esta finalidade, que em geral ela é muito utilizada, desenvolvimento de atividade imobiliária, é bem provável que a holding continue sendo uma boa opção, pelo menos até a gente ter a definição se haverá ou não a tributação na distribuição de lucros. Aí essa análise terá que ser feita novamente, não é? Mas ainda assim, se a gente for olhar para o projeto, pelo menos que já foi apresentado, né, que está colocado de um aumento de 10% nesses casos, né, de até 10%, né, na verdade, ainda assim eu vou ter uma tributação que provavelmente vai ser entre 16 e 18 mais 10. Eu vou estar lá nos 28, que são muito piores do que os atuais 14. Não resta a menor dúvida disso, não é? Mas ainda assim são um pouco melhores que os 35% que muito provavelmente você vai ter na pessoa física, né? Você continua tendo na pessoa física de um jeito ou de outro. Mariana, eu ia falar um pouco do ITCD, mas eu acho que Você tem um o minuto professor. ainda. Não, mas eu acho que o professor Zilvete falou com muito mais propriedade do que eu, então a isso eu não vou me atrever, professor. Eu passo então a palavra ao Flávio, querendo saber um pouco mais, naturalmente, a quantas anda, né, esse projeto, essa ideia de tributação da renda mínima, que vai ter impacto no que nós acabamos de falar aqui. Obrigado, Mariana, um abraço a todos. Imagina, Fratário, obrigada aí pela tua exposição. Alguém tem alguma pergunta para inaugurar a palestra do Flávio? Senão eu já vou apresentá-lo e ele já toca diretamente a própria fala. Acho que não, né? Bom, vamos lá. Vamos para o último palestrante da nossa mesa.
Nós vamos terminar até onde acho que vamos terminar no tempo, o que é ótimo, né? Vamos terminar aqui com pontualidade, conseguimos nos manter dentro do tempo de cada uma das falas. Apresentando Flávio Couto Bernardes, ele é doutor e mestre em Direito Tributário pela UFMG, é professor do PPGD da UFMG e da PUC Minas, procurador do município de Belo Horizonte, é secretário-geral da ABRADT, sócio da Bernardes Toches Sobreira e Medrado Advogados Associados, e o Flávio ele vai falar sobre tributação mínima para a renda de pessoas físicas. Flávio, a palavra é sua. Obrigado, Mariana. Agradeço aí imensamente a atenção, conduzir aqui nossos trabalhos. Cumprimento a todos os colegas e desde já parabenizo, né, por essas discussões que são sempre muito importantes e para todos aqueles que nos acompanham e nos acompanharão aqui, como diz o professor Edgar, agradecendo a direção da BDF, e passo aqui em nome da doutora Daniela Brigagão, por, né, toda a condução do evento e o convite. Fiquei preocupado e digo com a fala do professor Fernando Silvetti, ele fala assim, nós estamos com reformas e um cenário de aumento de carga, né? Eu falo que tem 2 anos e meio que vem uma reforma tributária, aqui várias exposições que deixam claro a fugir do aumento de carga é quase inviável, e nós chegamos para finalizar aqui, trabalhando tanto a tributação internacional da renda na pessoa física, jurídica, entrando na parte do direito, né, interno, com as holdings, que o Rafael também colocou, a tributação do imposto de renda das pessoas físicas e esse projeto, que eu diria, não é maquiavélico, mas muito bem, né, estruturado sobre a renda mínima, né? Nós começamos, então, a ideia da tributação sobre a renda, a reforma já era para ter iniciado, de fato iniciou, com a lei das offshores aí no ano passado, mas mais estruturado. Então, esse ano se dá continuidade, já se aprova no início aí uma mudança da faixa de isenção a partir de maio desse ano, para 3.036, 2 salários, é só a colocação, mas o panorama realmente que é importante vem com a proposta do PL 1087, que dizem vota, né, será votado essa semana. Então, esse panorama traz 2 pontos, e por isso que foi muito bem destacado. Em primeiro, uma ampliação, que eu não diria que é uma ampliação propriamente, né, de isenção, mas um contorno jurídico bem construído, até se chegar a essa tributação do mínimo, ou do que eles chamavam super ricos, e agora está os milionários, né? Minha preocupação é que quando se discutiu o termo milionário lá atrás, era milionário em dólar, né? E com essa defasagem, com toda a que se tem hoje, ainda assim, o alcance na realidade brasileira ainda é muito pequeno. E por isso que a proposta do PL 1087, encaminhado pelo governo, pelo ministro Fernando Haddad, trata exatamente dessa ideia de um mínimo de tributação da pessoa física, mas já traz uma articulação importante da tributação sobre os dividendos, né, que o professor Frattari comentou aí ao final. E talvez já para citar aquele projeto aprovado na Câmara lá em 2021, que está aí pendente com uma interrogação no Senado, que era uma tributação de dividendos muito mais ampla do que foi desenhado. E isso tudo sob sempre o pretexto da ideia de se atingir a tão buscada capacidade contributiva via progressividade fiscal do imposto de renda, está no cenário, e eu digo que aí vem a construção política, né? Todas essas imagens, vamos tributar os super ricos, né? Quem que são os super ricos, qual que é esse contexto, então toda uma divulgação, cria-se eu tomei um susto na missa de domingo, não, estamos tendo um plebiscito. Eu falei assim, mas um plebiscito, mas você não precisa de título eleitor, no final você vai lá e vota, só dá o número do documento. Eu falei, que plebiscito é esse? Aí eu fui ler um plebiscito organizado, um plebiscito popular, de apoio a esses projetos da reforma do imposto de renda. E, claro, isso já tem uma pesquisa aí da Datafolha, exatamente numa sinalização. E eu falo que ninguém é contrário a melhorar a ideia da justiça tributária dentro da incidência do imposto de renda. Essa é uma busca aí constante e incessante de todos. Então, o primeiro e o principal ponto que chama a atenção, e por isso bem colocado politicamente, nós vamos conceder isenção
até R$ 5.000. E, na realidade, por que essa construção é interessante? Porque não é isenção na tabela progressiva, é um desconto para quem tem R$ 5.000, para quem ganha R$ 5.000 mensais e nesse total. Quem ganha mais não vai ter nenhum tipo de benefício. Então, se traz uma redução e naturalmente, foi o susto quando veio essa divulgação política por causa do impacto fiscal que está sendo discutido, a lei de responsabilidade fiscal, sem dúvida nenhuma. Então, quando se desenha esse cenário de uma redução e não de uma ampliação das faixas progressivas com os R$ 5.000, já há uma diminuição muito grande do impacto dessa isenção, aspas, desse redutor que se coloca nessa dita ampliação da isenção sem entrar na sua natureza jurídica. Então, se passa aí para menos de 30 bilhões que dizem de impacto. Mas vem o grande ponto, que é a tributação de dividendos. Então, passa a se tributar os dividendos dentro de 10%, né, usando essa alíquota mínima do imposto de renda pessoa física mínimo, que é estabelecido, e o dividendos não diretamente, mas dentro de um contexto mais amplo desse novo conceito de renda que se constrói a partir do projeto de lei, mas que impacta diretamente tributação de renda, de dividendos, mas acima, aí pelo menos se traz isso foi fruto, sem dúvida, de uma articulação política, acima dos R$ 50.000, né, já que a legislação tributária brasileira há muito já direciona a remuneração de todo um setor produtivo, e não só, né, dos chamados profissionais liberais, dentro da distribuição de dividendos. Então, se aumenta pelo menos esse patamar que estava indicado. E os números aí são, né, conhecidos, nós estamos falando aí que 1% da população brasileira tem 70% do rendimento, aí o que eles chamam de milionários são 307 mil pessoas, né, o 0,2%. Então, os números, não conferi, mas são os números que até agora, inclusive em pesquisa do Observatório Fiscal da FGV, não se contesta. Então, são números que trazem essa realidade. O que é interessante nesse imposto de renda pessoa física mínimo? É a primeira nova formulação da base de cálculo, porque eu não dispenso o cenário progressivo tradicional, então não há uma mudança. Há uma ideia de ajuste de contas na apuração do que se entende por renda. Então, eu faço o somatório de todos os rendimentos e estabeleço 10% acima de 1.200.000, o mínimo de se recolher, e uma faixa com redutores progressivas entre 600.000 e 1.200.000 ano. Mas dentro da apuração dessa base de cálculo, eu já retiro os primeiros pontos. Depósito de poupança, então poupança é uma ideia de estímulo, o rendimento não entra. Rendimento de indenização, acidente, danos morais, etc. E aqui um fator que pode trazer afetar o mercado financeiro, né? Os rendimentos de títulos imobiliários isentos ou com alíquota zero também são retirados dessa conta. E por isso que o governo já fez uma movimentação anterior exatamente para restringir esse tipo de título. Então, já havia aqui sem dúvida, para se chegar nessa sequência. Apurada essa base de cálculo, basta os 10% para eu entender se eu já estou dentro do recolhimento e tenho que realizar algum depósito aos cofres públicos? Não, aí eu vou voltar ao imposto de renda tradicional. Então, eu sofri quem tem tributação na fonte, sobretudo, né, eu faço um carnê-leão, faz ali o seu recolhimento, todo o imposto de renda recolhido pessoa física vai ser deduzido dessa quantia final dos 10% dentro do somatório dos rendimentos. E mais do que isso, o que eu também já sofri de imposto de renda em tributação exclusiva na fonte, que aí nós estamos dentro do mercado financeiro, também vou abater. Por quê? Porque aquilo já foi um adiantamento do mínimo que eu tenho que me submeter nessa regra dos 10% como rendimento mínimo global das pessoas físicas. E, por fim, quem ganha mais de 50 mil de dividendos pago por uma só fonte pagadora vai ter a retenção na fonte desses 10% do imposto de renda chamado pessoa física mínimo. E o que eu já antecipei na retenção
também é deduzido lá ao final. E dentro desse cenário, eu tenho uma conta de chegada, né, que eu brinquei, espero que a declaração de imposto de renda já esteja pronta e preparada para facilitar todo esse cálculo na pré-preenchida, para chegar ao cenário. Olha, o que eu já recolhi, isso chega ao 10% mínimo da minha renda? Sim, então eu não tenho mais nada a recolher. Se eu recolhi mais, eu ainda vou ter, dentro dos critérios gerais, se cair na parte de restituição e, eventualmente, inclusive, a restituição do imposto de renda mínimo retido na fonte. Mas se introduz na legislação brasileira uma nova figura que tem, né, a referência em direito comparado, que é a ideia de alíquota efetiva, né, que eles chamam. Ou seja, esse mínimo também não pode ser superior a uma análise de tributação mínima das pessoas jurídicas. Então, dentro dos 34%, como regra geral, imposto de renda mais CSL, aí a tributação especial de bancos e setor financeiro. É uma conta que nós não estamos, né, acostumados ou alinhados dentro de um cenário de visualização. Mas existem aí estudos sobre impactos em relação a isso. Eu destaquei 2 estudos mais recentes, né, um mais direto, consultor jurídico da Elide, né, da minha chefe, na época de Price, PwC, quantos anos atrás, nem vai lembrar, eu era famoso trainee Pica-Pau lá naquela época. Então, dentro desse período, ela faz uma análise crítica, fala assim, ó, será que isso não é um imposto novo? E sendo um imposto novo, é um novo imposto sobre rendimento e seria inconstitucional? Então, ela traz essa reflexão, falando que esse imposto de renda mínimo ele não se enquadra como imposto de renda nem como adicional, seria uma nova forma de tributação. E fere ali o princípio da generalidade, porque ele vai dentro daquele 0,2% que estão ali sendo destacados para se ter uma tributação especial, e não uma alíquota progressiva dentro de todo o universo de contribuintes. E traz mais aí alguns, simplificando, deixa o texto de referência, algumas compreensões exatamente sobre esse conceito de alíquota efetiva, a ideia de ser arbitrário, forma que chegaram, mas que são aí mais considerações, eu diria, de cunho político. E o colega aqui de PPGD da PUC, do professor Marciano, ele já produz aí um texto acadêmico, publicado na Revista Tributária, atual, em que ele fala, não, isso não é um imposto novo, né? E hoje eu tendo a concordar exatamente com esse cenário. Nós estamos apenas rebalizando o que é a tributação da renda para garantir que aqueles que têm um determinado montante efetivamente participem do custeio como a tributação mínima da renda. Então, eu não estaria desfigurando a natureza jurídica desse imposto. Acho que o governo também trabalhou muito bem, né, juridicamente, porque, ao tributar dividendos, ele foi lá na 9249 e alterou a proposta de redação. Então, eu não estou fazendo uma tributação nova sobre dividendos. Eu estou mudando a regra de isenção atualmente existente, observando aí todos os princípios constitucionais, né? O que se pode ter é eventual incidência sobre outra parte de incidência isenta ou não tributável, como uma forma de questionamento, já que não se teve o cuidado, como se teve nos dividendos, de fazer essa alteração pontual na legislação. E o outro fator importante é remessa para o exterior, 10%, para ter uma tributação alíquota na fonte complementando, né? Então, isso muda, né? Discutiram tanto aí a tributação internacional e esse cenário, e vem essa retenção nova dentro, e aí afeta dividendos dentro dos novos mecanismos de distribuição, quando tiver feito alguma com base em pessoa física ou investidor estrangeiro, né? O observatório também faz uma publicação importante, traz alguns cenários que eu recomendo, né, a leitura de alguns impactos, né, e já caminhando aqui pelo tempo que estou tentando controlar, mas o presidente interrompe aqui dentro da necessidade. Eu já te mandei uma mensagem, viu, Flávio? Seu tempo já esgotou, mas, por favor, conclua. Então, vou fechar rapidamente. Ah, pelo amor de Deus, fica sossegado. Não, mas muito rápido. Estou no final. 34 bi de previsão de arrecadação, algum ajuste dentro da retenção,
Ou seja, essa proposta não só cobre essa suposta isenção, né, essa nova faixa dos 5 mil, mas aumenta a arrecadação, que é um propósito fiscal claro dentro do governo. Projeto aprovado o regime de urgência, né, na semana passada, todos os partidos está na pauta dessa semana, é o que se coloca. Destaquei um projeto de lei que está aí para ampliar a progressividade fiscal, não é do governo, deputados PSOL, né, não entra nesse cenário, não é de destaque. Mas só para finalizar, dentro dessas, chamar aqui, considerações finais, né, dentro desse estudo do Senado e do Sérgio Gobetti, da Fundação, eu diria que realmente vai atingir mais diretamente quem tem mais de 1 milhão, né, mesmo 1,2 milhão, mais integralmente, mas sem dúvida nenhuma quem tem retirada via de dividendos. Então, aqueles altos salários, né, você não faz uma crítica disso no seu texto, então, de procurador, então tem lá minha remuneração, já tem na fonte, sou da CUP, tem na fonte. Então, quem já tem esses recolhimentos na fonte, dificilmente vai ser afetado diretamente, mesmo tendo uma base maior de distribuição de dividendos. Mas aqueles que têm a pauta dentro da sua remuneração ou uma expressão muito grande nos dividendos, isso vai ter um impacto com o imposto de renda mínimo, sem dúvida nenhuma, que é o que está sendo projetado aí para 0,6% dos contribuintes. E, só para análise acadêmica, nós não estamos falando de melhoria de progressividade fiscal, de ajuste adequado de capacidade contributiva. É um projeto que atinge essa fatia dos dividendos e de super ricos muito pontualmente, mas a dita classe média, os assalariados, os que têm remuneração paga, continuam sofrendo a pressão ali sem atualização das suas despesas e com a base de alíquota alta e elevada em curto espaço de tempo. Esse cenário que é crítico, continua a mesma coisa. Obrigado, viu, Mariana? Te agradeço aí a paciência do tempo. Nada, Flávia, imagina. Bom, são 3h35, a gente já estourou o tempo do painel em 5 minutos. Tem uma pergunta que veio do chat, eu até tenho uma pergunta minha, que eu até vou me dar o direito de fazer, porque ela é muito breve, é uma pergunta até, talvez por conta de uma desatualização minha. E aí, Flávio, se você quiser me responder, ou qualquer colega aqui, no parecer do Arthur Lira, que saiu em julho sobre o PL, havia supressão dessa trava técnica. E pode ser que eu tenha me passado, tá? Eu lembro que tinha uma supressão da trava técnica para que a gente não tivesse uma alíquota efetiva combinada de 41%, que é superior ao que outras economias desenvolvidas praticam, né? Houve alguma alteração? A trava técnica voltou? Ou pode ser que eu esteja por fora, tá? Eu Não, te a digo que trava eu dei uma técnica, aula em julho sobre isso, por isso que eu guardei a trava técnica aqui. não, Como a é que está trava a trava técnica técnica, Flávio? e Me o parecer conte. do Lira foi Suprimida. aprovado e o projeto deve ir na forma em que veio no parecer, na estrutura original, mas no que ele defendeu dentro desse questionamento, né, do que eles chamam aí da trava técnica e de quanto pode se chegar de alíquota efetiva. Ah, mas ela foi suprimida ou ela voltou agora na segunda, na redação final, pós-aprovação do parecer? Isso é que eu não me lembro. Fernando, acho que ele... Vocês lembram, gente? Mas é só uma pergunta, assim, só para a gente movimentar aqui no final. Eu posso olhar depois, mas eu lembro que ela tinha sido suprimida. E alguém me disse que Na- voltou e acabou que eu não li mais o projeto. Por isso que eu estou perguntando para os senhores. No projeto que tem aqui está sem a trava, não Ah, retorna, então só foi tem suprimida comentário no mesmo. parecer. Só está no parecer. No Muito bom, projeto final está pessoal. Tá joia, Flávio, obrigada. Pessoal, eu vou encerrar o painel porque eu tô vendo que os outros colegas do próximo painel já estão entrando aqui na sala e saíram também. Acho que viram que não é o momento da fala deles ainda, então eu queria agradecer. Olha o Bruno ali. Ah, o Bruno entrou e saiu. Tá vendo? É, Fala, Brunão, tudo bem? A gente já vai terminar, tá, meu amigo, para você entrar. Desculpa aí o atraso. A Flávia também, que é uma grande amiga minha, entrou. Então eu vou me despedir aqui, vou declarar o nosso painel 3 encerrado, agradecendo a presença de todos os colegas que nos brindaram aqui com todas essas falas muito bacanas. E ficamos à disposição. E quem está aqui no Sheraton, no Rio, no presencial, a gente se encontra lá embaixo para um cafezinho. Um abraço a todos e até logo. Um abraço, gente. Pessoal. Ótimo congresso. Way to the